tudo, 10 anos. Aí vamos filmar também? Ah, estão lá com eles? Estou fazendo selfie. Não, pode filmar também. Experiência nova. Eu não estou conectado com você, Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião número 13.337. 1337. A mesa, hein? Pena que não serve alguma refeição. Eu tenho aqui exatamente a data da primeira reunião, dia 29 de abril de 1970. Quer dizer, é bastante tempo já. De forma que é sempre uma alegria a gente toda semana estarmos reunidos aqui. E hoje, especialmente com a presença do professor Tércio, que vai nos brindar realmente com suas considerações sobre um tema muito importante de interesse geral. No pequeno expediente, alguma comunicação? Essa decisão de ontem. Apenas para registro, podemos debater na outra semana, porque não vamos debater hoje, mas para registrar a decisão de ontem do Supremo com relação ao ICMS, né, no caso de importação, a base de cálculo do PIS e COFINS, ou seja, o Supremo confirmando o conceito de valor aduaneiro, dizendo que não seria possível modificar aquele conceito, incluir na base de cálculo do PIS e COFINS algo além do próprio valor aduaneiro. Felizmente uma decisão correta, né? Não sei se já repararam no site, finalmente conseguimos, através do Bruno Feierstan, compromisso do nosso amigo Dr. Ricardo Krakowiak de vir aqui no dia 4. Lembro que na próxima semana nós não vamos ter sessão, seria, portanto, na sessão seguinte do dia 4. O Ricardo falará sobre aquele assunto que nós debatemos longamente a semana passada, que é a equivalência patrimonial e ágio quando o patrimônio líquido da investida se apresenta negativo. O Ricardo é advogado, né, naquele caso no caso do LOCAF, no caso do Globo, de forma que é muito importante que a gente volte ao tema com a participação dele. Eu já vá, não tendo mais nada no pequeno expediente, eu passo a palavra ao professor Tércio, agradecendo novamente a sua presença, agradecendo aqui novamente de público a sua participação no curso de especialização, de forma que estamos prontos para ouvi-lo. Todos sabem, vai falar sobre simulação, negócio jurídico indireto e inoponibilidade ao fisco, de atos e negócios jurídicos válidos no âmbito do direito privado. Se você me permitir, ontem nós estivemos debatendo lá, nós estivemos debatendo ontem na faculdade, dentro desse evento de ciclo de mesas redondas, é isso, né, que o Choeiro está coordenando. Uma das coisas que me veio à cabeça na hora, e não houve muita possibilidade, o tempo era curto, mas esse é um exemplo típico do que acontece no CAF, e nós falamos sobre isso. Outro dia eu estava discutindo um caso de debêntures participativas. Debêntures participativas que é um tema já estigmatizado lá no Conselho. Mas o que não vem ao caso também muitos detalhes e não vem ao caso também o resultado. O que interessa é o seguinte, a empresa tinha a possibilidade de se capitalizar, e ela se capitalizou efetivamente, né? Ela tinha a possibilidade de se capitalizar por aumento de capital, por mútuo, por emissão de debêntures,
Isso internamente, sem recorrer a capital externo. Poderia, talvez até encontrar outros meios, mas pelo menos esses três são disponíveis. O acionista optou por fazer a capitalização por via debêntures participativas. Tem uma série de explicações econômicas até naquele momento para ter sido feito assim. A questão foi discutida intensamente e se entendeu que realmente estava tudo muito certinho dentro do direito privado. Aliás, até porque havia o parecer do professor Fábio Ulloa. Não obstante, o relator do processo disse assim, mas a empresa deveria ter aumentado o capital, porque afinal de contas, se é o acionista, o natural é que ele aumente o capital. De forma que, embora seja legítimo, esteja tudo correto a emissão das debêntures, não é oponível ao fisco. Então esse é um exemplo bem característico, né? Tudo é legítimo, tudo é lícito, tudo é legal, mas não é oponível ao fisco. Quase que eu perguntei, mas então será oponível quando for tudo ilegal? Professor Té, desculpa essa... Não, foi ótimo, que já pulamos na piscina, já estamos nadando. Bom, muito obrigado pelo convite. Estar aqui entre amigos já é um prazer. E os amigos aqui e os amigos aí. Velhos conhecidos também aqui. Bom, de fato, o exemplo já nos coloca dentro do tema. O tema gira, na verdade, entre dois aspectos fundamentais, ou pelo menos dois elementos fundamentais. Nós vamos lidar com dois fatores básicos. De um lado, fatos econômicos, eventos privados, como esse que acabamos de ouvir falar dele, e de outro lado, as normas e os dispositivos tributários. Enfim, a questão é a relação entre um e outro. Isso está na base de toda a discussão. Nessa discussão, a gente costuma encontrar, vamos dizer assim, três teses recorrentes. A primeira delas vai dizer que, olhando do lado dos eventos, dos fatos econômicos, dos eventos privados, uma delas vai dizer que o direito civil, lato sensu, enfim, direito civil, é uma espécie de critério de correção para tudo aquilo que faz, ou pensa, ou deve fazer o direito tributário. Digamos assim, uma espécie de hegemonia do direito civil sobre o direito tributário. Essa é uma das teses recorrentes. A outra é que o contrário. O direito civil, ele apenas orienta, mas a hegemonia é do direito tributário sobre o direito civil, a visão inversa. E finalmente existe uma terceira corrente. A terceira corrente vai dizer que como é que o direito civil entra dentro do direito tributário, mais por força de uma interpretação teleológica. Ou seja, na interpretação é que o direito tributário vai acolher como fim específico alguma questão posta pelo direito civil. Porque eu tenho hegemonia do direito civil, hegemonia do direito tributário, e essa fórmula é um pouco intermediária, via interpretação. Se nós olharmos a legislação, será o artigo 109, 110 do CTN, a gente tem um panorama agora do ponto de vista normativo. Enfim,
em face dessas três hipóteses teóricas, nós temos um panorama normativo. Nesse panorama normativo, nós vamos dizer que o artigo 109, não, que fala dos princípios privados e dá, por essa via, o alcance, não, dos institutos tributários, e no artigo 110 nós temos que o preceito que o direito tributário não pode alterar os conceitos do direito civil. Bom, o que é que significa isso, olhando para aquelas três hipóteses teóricas, né? Hegemonia de um, hegemonia do outro, ou via teleologia no ato interpretativo? Bom, eu lembro que o professor Rui Barbosa Nogueira, toda homenagem a ele, o professor Rui Barbosa Nogueira dizia que esses dois artigos, não, na verdade, eles deviam ser interpretados de modo a dizer que o direito privado não é supletivo. Ou seja, portanto, não é bem um instrumento de correção. Essa era a visão dele. Não é um instrumento de correção. Ao contrário, o intérprete deve ou deveria buscar nos conceitos privados o sentido dos conceitos usados pela lei tributária. Portanto, a hegemonia vinha de lá para cá. Não? Mas essa hegemonia, ainda assim, não impediria que a lei tributária estabelecesse, não, pelo menos as suas próprias consequências para os conceitos e os fatos privados. Essa é a visão que ele tinha desses dois artigos, tomando uma linha de hegemonia do direito privado e do direito tributário, e do direito civil, mas matizada pela hipótese de que as consequências são tributárias. Só os conceitos que não podem ser mudados, esses são privados. A consequência disso seria de que os conceitos civis deveriam ser olhados sempre em função do contexto, do contexto em que eles são assumidos pela lei tributária. Ou seja, nós não deveríamos olhar, enfim, o tributarista não é um civilista, ele tem que olhar para o conceito para dentro do seu contexto, do contexto tributário. Essa era a conclusão do professor Rui Barbosa Nogueira. Bom, é nesse panorama que se insere esse tipo de questão, o tema dos negócios jurídicos, o tema dos negócios jurídicos legitimamente usados para fins típicos ou para fins atípicos. Essa é o nosso terreno, e aqui é que a gente entra para fazer ou tentar fazer a distinção entre o uso legítimo de negócios jurídicos típicos para fins atípicos, o chamado negócio jurídico indireto, ou para ocultar fins ilícitos. E aí entra a simulação. Bom, isso é conhecido de todos. Simulação. Bom, a simulação está no Código Tributário Nacional, todo mundo sabe, 149, inciso 7º, todos nós sabemos da competência do fisco para efetuar e rever lançamento, em caso de simulação, portanto, a competência para interpretação e qualificação dos atos negociais. E aí se fala em verdade material e comprovada pelo fisco. Então, o ônus da comprovação é do fisco quando ele qualifica ou desqualifica. O Código fala em agir com intenção e vontade, isto é, agir com simulação. Essa é a expressão que está na norma tributária do CTN. Se a gente for agora para o Código Civil e tentar confrontar as duas, a outra fórmula normativa, a fórmula agora civil, a respeito da própria simulação, nós vamos encontrar
algumas especificidades que merecem uma reflexão. O artigo 167 do atual Código Civil vai dizer que é nulo o negócio jurídico simulado. E mais, é nulo o negócio jurídico simulado e diz também que subsiste o que se dissimulou. Bom, esse artigo 167, ele está no Código de 2002, ele está no capítulo 5º do Código. Isso é importante, a localização. O capítulo 5º fala da invalidade do negócio jurídico. Invalidade do negócio jurídico. A gente poderia inferir, portanto, que é por conta da invalidade do negócio jurídico que, em caso de simulação, eu tenho a nulidade do negócio. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando invalidade, e, portanto, nós temos que olhar o que o próprio Código Civil fala a respeito da validade do negócio jurídico. E aqui nós temos, tradicionalmente, os requisitos conhecidos. Não? Agente capaz, objeto lícito, forma prescrita e não defesa em lei. Isso está no artigo 104 do Código Civil. O que é que nós temos aqui? Nós temos, então, a ideia de que, sendo válido um negócio, preenchendo esses requisitos, o negócio obriga as partes, não? E o negócio é eficaz. Ele obriga e torna a sua validade, torna o negócio eficaz. Ele produz efeitos. Não? Pensando a contrário senso e no título do capítulo 5º, da invalidade. Não? Se ele não obedecer os requisitos, ele é inválido, ele não obriga, ele não é eficaz. Consequência, é nulo. Bom, até aí, nada de novo. Nulidade. Nulidade do negócio simulado. Está no artigo 166 do Código Civil. E ali se diz que o negócio simulado é ineficaz, ex tunc. Ele é nulo, portanto ele é ineficaz ex tunc. Está no artigo 169 do Código Civil. Ou seja, ele não pode ser confirmado, ou revalidado, seja lá como for. Ele é nulo, ex tunc. Não produziu nenhum efeito. Não? O que significa isso? Por que nós chegamos à nulidade? Na verdade, toda discussão pregressa, já no Código de 16 e na literatura privatística de muitos séculos até, nós estamos falando neste caso, invalidade por conta de simulação. Simular vem do latim simul, S-I-M-U-L, simul, é simular. Simul, em português, deu a palavra semelhante. Similar, a gente também tem mais perto da origem. Simular está ligado a semelhante, nós poderíamos traduzir o semelhante ou o similar como aquilo que tem a aparência de algo. Nesse sentido, o simulado é aquilo que parece um, mas é outro. Estou jogando com lugares comuns. O que significa esse simular, ou esse aparência de um, mas é outro, em termos jurídicos, ou nos termos do Código Civil?
nós diríamos que nós temos caracteres jurídicos que parecem os requisitos de validade exigidos pelo Código, não, mas esses requisitos não ocorrem. Os requisitos não ocorrem. Eles parecem, não, mas não são esses que ocorrem. Não. Nesse sentido, a gente poderia pensar que o ato simulado, o negócio simulado, é um ato falso. É falso, não, porque ele parece, mas não é. É falso tanto quanto a gente dizer que a Lua tem o tamanho de uma moeda de R$1. Não? É falso isso. É falso porque empiricamente eu comprovo que é falso. Tem até uma semelhança, parece uma moeda, mas não tem esse tamanho. Nós sabemos disso. Não? Se o ato simulado é o ato falso, dá para entender o que dizia o Código Civil de 1916, quando fazia a distinção entre simulação absoluta e simulação relativa. Na simulação absoluta eu tinha uma falsidade ostensiva e que não poderia ser afastada de modo nenhum. Na relativa, falso, mas talvez num outro sentido. Que outro sentido é esse? Enfim, o que é o ato simulado que não seria propriamente igual à falsidade? Aqui entra uma noção próxima da falsidade, mas que com ela não se confunde, que é a noção de mentira. A mentira não é bem igual à falsidade. Que a Lua não é do tamanho de uma moeda de R$1, isso é falso. Agora, você enganar a criança e dizer, olha, a Lua tem esse tamanhinho, não, isso é mentira. Não? A mentira tem, tradicionalmente, o sentido de uma falsidade deliberada. É um pouco diferente da falsidade. Ela se vale da falsidade, mas entra um fator diferente aí dentro. Não? Falsidade deliberada, ou seja, eu tenho um dado objetivo, que é a falsidade empiricamente comprovada, não? Mas entra um lado subjetivo. E esse lado subjetivo é a deliberação, o fato de ser deliberado. E daí eu tenho uma diferença importante aqui entre o erro, aqui é falsidade, e a simulação, onde entra um erro com malícia, por assim dizer. Por conta disso, dessa percepção da simulação como falsidade deliberada, isto é, próxima da estrutura da mentira, não? A doutrina civilista, tradicionalmente, desde o Código de 16 pelo menos, não? Sempre entendeu a simulação como um defeito ético. A expressão mais usada é a verdade não séria, ou melhor, perdão, a vontade não séria. Isso estava fundado no Código Civil de 16, no artigo 103. A vontade não séria caracterizava a simulação. Mas podia haver uma simulação, isto é, um erro, portanto, uma vontade não séria, mas sem a intenção de prejudicar a terceiros. Não? Como diria uma criancinha, né? Seu bobo, não? O outro vai reagir e falar de mentirinha. Não é para ofender. Não? Algo nesse sentido. Nesses termos, a velha doutrina, que falava em simulação absoluta e simulação relativa, falava também em simulação inocente. Isto é, existe a mentira, mas sem a intenção de prejudicar terceiros. Não haver a intenção de prejudicar terceiros como simulação inocente. Bom, qual é a diferença entre essa velha doutrina, ou essa antiga doutrina, fundada no Código de 16, e aquilo que está no Código Civil de 2002?
O Código Civil de 2002, a meu ver, agora entra a interpretação, o Código Civil de 2002, quando coloca, primeiro, no capítulo da validade dos negócios jurídicos, a questão da simulação. Segundo, atribui ao ato simulado o caráter de nulidade, ele é nulo. E nisso ele é diferente do 16, que dizia que ele era anulável. O Código Civil de 2002, ele não trata propriamente, a meu ver, a simulação, é disso que nós estamos falando, como um defeito. Isto é, como vontade maliciosa ou inocente. Não é um defeito da vontade, propriamente. Não é um defeito da vontade, mas sim uma aparência de requisito de validade. Um requisito aparente de validade. Ou seja, nós estamos lidando com um requisito que aparece, mas é inconsistente. O que a gente quer dizer com isso? Nós queremos dizer que o objeto é até lícito, por exemplo. O objeto é lícito, um contrato. Foi firmado o contrato. Mas ele viola um requisito fundamental aqui dentro. O tempo cronológico. Ele é pré-datado. Foi escrito hoje para fazer efeitos lá atrás. Não para cobrir algum ato lá atrás. A gente conhece isso. Você pré-data. O que está acontecendo aqui? Não? Há uma diferença sutil, mas uma diferença importante entre o velho código e o novo código. Não? No velho código, a ideia de simulação, que é o que nós estamos buscando, nela a vontade maliciosa, por assim dizer, se sobrepõe ao dado objetivo. A falsidade é importante, mas mais importante do que isso é a vontade maliciosa. É a mentira, a estrutura da mentira. Aqui no Código Civil de 2002, ao que me parece, nós invertemos. O dado objetivo é que se sobrepõe à vontade maliciosa. Ela não desaparece, mas há uma inversão estrutural. Quer dizer, o importante é a aparência dos requisitos de validade. Isso é o mais importante. Ou seja, para dizer de uma forma talvez um pouco simplificada, e até demais, o negócio no novo código, o negócio não é inválido porque ele é mentiroso, mas ele é mentiroso porque a sua causa temporal é aparente, isto é, porque ele é inválido. Eu inverti a relação. Se nós invertermos a relação, isso nos permite entender por que o Código de 16 dizia que o ato era anulável, o que eu tinha era vício de manifestação de vontade. No fundo era isso. E o Código de 2002, o ato é nulo. É vício do requisito de validade. Bom, quando eu tenho o ato simulado, surge, no entanto, e a letra do Código Civil de 2002 mantém isso, surge o problema do outro ato, da outra face. Se eu simulo, eu tenho um outro ato também. Não? Na ideia da simulação, da mentira, alguma coisa se esconde, alguma coisa fica oculta. Não? E aqui entra a discussão toda em torno do que é então o dissimulado. Como é que eu trato o dissimulado? Não? O ato, o negócio dissimulado, pelo novo código, a meu ver, seguindo essa mesma linha, o negócio dissimulado não é o que as partes verdadeiramente queriam, mas aquele negócio que, sendo oculto, preenche requisitos de validade. A diferença continua sutil, mas ela é importante. Eu não estou lidando com aquilo que as partes realmente queriam, que é o oculto,
mas eu estou lidando com aquilo que preenche os requisitos de validade. De novo, a meu ver, o vício não está na vontade, mas está na causa do negócio. Bom, a introdução dessa palavrinha é fundamental aqui para saber do que nós tecnicamente estamos falando. Nós estamos falando em causa. Eu não estou mais falando em vontade viciada, eu estou falando em causa do negócio. E aqui eu me reporto ao artigo 170 do Código Civil, né? Que fala claramente em conter os requisitos de outro, não? E quer dizer, o ato que contém o outro ato, aquele que está oculto, não? Se ele contiver requisitos, não? Ele subsiste, na suposição então de que as partes o quereriam. Mas ele subsiste não porque as partes o quereriam, ele subsiste porque ele tem caracteres de validade, o outro, o dissimulado, não? A pergunta que a gente podia fazer, não, é se nesse caso, como o novo código também fala em as partes quereriam, ainda que nessa interpretação quereriam porque ele contém os requisitos de validade, se aqui não voltaria de novo a ideia da simulação inocente e, portanto, a ideia de ato anulável. Se houver a inocente, ele seria anulável. Daria para consertar. Em outras palavras, o que é que significa no Código Civil de 2002 que o ato oculto, ou o negócio oculto, contém os requisitos de validade? O que significa isso? Bom, pelo que está no Código Civil, nós entramos num terreno de reconhecimento e discricionariedade do juiz. É o juiz que tem o juízo discricionário para fazer essa avaliação, se o outro tem ou não os requisitos de validade. Se ele tiver, ele subsiste. Não? E para completar isso, o juiz tem que observar e tentar entender aí sim, qual teria sido a intenção das partes. Só que qual teria sido a intenção das partes, de novo, em termos de validade. Isto é, qual foi o fim visado? A pergunta não é propriamente qual é a intenção das partes, mas qual a causa final do negócio. Nós estamos de novo girando em torno da noção de causa, porque eu estou lidando com validade, e não de vício de vontade. Pois bem, a simulação, ou esse que leva à nulidade, pode ser alegada. Artigo 168. Pode ser alegada pelo fisco também. E leva em conta o outro negócio causalmente válido. E é esse que, no caso, o fisco vai dizer que vai ser tributado. Vamos examinar isso mais de perto. E agora vamos entrar na questão propriamente de como é que se dá esse jogo entre os dois atos. Não? Essa ideia de que quando a gente fala em simulação, nós estamos lidando com causa e não propriamente com vício de vontade, ela já tinha sido anunciada mesmo no Código Civil anterior, é uma exceção, por Orlando Gomes. E, aliás, é por conta disso que Marco Aurélio Greco foi direto ao Orlando Gomes. Ele percebeu isso. Ele percebeu que essa noção de causa era importante para o que ele queria demonstrar em termos de direito tributário. Os outros civilistas batem sempre na ideia de vício de vontade, vício de vontade. Orlando Gomes, no entanto, falava em causa. Não? Orlando Gomes ele tinha visto então a simulação como tema de causa. Ele falava em propósito negocial, que é uma fórmula para você exprimir causa. Não? Ele falava em propósito negocial. Isto é,
o que ele dizia era que a causa é aquilo que legitima o negócio e não pode ser alterada. Essa ideia de que a causa do negócio não pode ser alterada vem desde os romanos. Enfim, o jurista Juliano, 143 a.C., já fala isso quando discute o uso capião. Ninguém pode alterar a causa do negócio. É uma coisa bem antiga. Não? E qual é aquela causa que você não pode alterar? Não? Resposta do Orlando Gomes: a causa típica. Isso não pode ser alterado. Daí, Marco Aurélio, o parâmetro que nós temos para lidar com simulação é a causa típica. Consequência: o negócio jurídico indireto tem toda a pinta, toda a cara de meio de simulação. Porque no negócio jurídico indireto você muda a causa. Essa é a consequência. Vai dar o que deu. Enfim, por mais legítimo que pareça, você mudou a causa, simulação. Se a gente for ler o Orlando Gomes, talvez mais completamente, para ver o que ele realmente estava dizendo, o texto em que ele fala dessa causa e, enfim, discute o problema da causa do negócio, bem próximo daquilo que o novo Código Civil fala, a meu ver, o tema está inserido numa discussão que ele faz a respeito de negócio fiduciário, negócios indiretos e negócios simulados. Ele fala dos três. O Marco Aurélio pegou um deles, negócio simulado, e puxou junto o negócio indireto. Mas o Orlando Gomes faz as diferenças. Ele lida com causa, mas faz uma diferença entre eles. E vai dizer claramente, não há simulação quando as partes querem realmente o efeito do negócio. Aí ele já está pensando no negócio jurídico indireto. Orlando Gomes vai dizer, o que ele apontava para a gente é que negócio jurídico indireto nada mais é do que aproveitar do tipo de negócio para um resultado não adequado ao tipo. Em outras palavras, ele diz, nesse caso, as partes praticam exatamente aquilo que elas querem. Não há dissimulação. Você não está ocultando nada. E aí ele interpretava o Código Civil de 16. Claro, no Código Civil de 16 você falava em ato viciado. O ato é viciado, a vontade é viciada, e por isso é anulável. O negócio é realizado conforme a causa típica, mas as partes não querem o resultado que dele decorreu. Então, nesse caso, eu não tenho negócio jurídico indireto, mas nesse caso eu teria simulação. Isso Orlando Gomes, porque ele estava preso ao Código Civil de 1916. Agora, de qualquer modo, o Orlando Gomes, ele não identifica, isso é importante, ele não identifica, mesmo assim, negócio jurídico indireto com simulação. Ele faz a diferença. Até porque, se essa identificação é feita, ou se fosse feita, ela leva à prova diabólica. Isto é, você imputa àquele que faz o negócio, a ele o dever de provar que ele não simulou. Você inverte a prova. Bom, e aqui nós teríamos uma inversão daquilo que está na lei tributária, porque lá fala comprovado, mas comprovado pelo fisco, é o fisco que tem a comprovação. Então, é preciso tomar cuidado com essa visão. Bom, então, seguindo nessa linha do Orlando Gomes, que faz a distinção entre o negócio indireto e o simulado, afinal, do que nós estamos falando? O que diabo é esse negócio indireto?
Bom, eu vou apenas partir sem aprofundar aqui, olhando para o direito tributário, não? Desses dois modos de nós interpretarmos, o estrutural e o funcional. O estrutural, o fato gerador, escrito mediante conceitos de atos ou negócios, não? Sem alusão a nenhum efeito econômico, e a funcional, caracterizada pela obtenção de certos efeitos econômicos. Isso todos conhecem, eu não preciso entrar nisso. Mas eu uso essa distinção da interpretação estrutural e da funcional para dizer que é na funcional, a meu ver, que se abre espaço para a gente discutir um negócio jurídico indireto. Só isso. Bom, do que se trata, então, nessa direção do Orlando Gomes? O que é esse negócio jurídico indireto? Eu estou falando aqui de uso de negócio típico para atingir efeitos econômicos não usuais. Você adota a disciplina formal e substancial, mas para produzir outros efeitos. Os efeitos que usualmente desse negócio típico não decorreriam. Qual é a hipótese teórica que nós estamos trabalhando aqui? A hipótese é de que os negócios jurídicos típicos, eles podem ser usados para efeitos não típicos. E qual é o fundamento jurídico dessa hipótese? É aquilo que a Constituição brasileira chama de livre iniciativa. É exatamente isso. Você pode usar o instrumento para outros fins. Isso é livre iniciativa, autonomia empreendedora, isso aí é livre mercado. É assim que se age, desse jeito. Quais são, então, os caracteres desse negócio? A primeira coisa é o uso de um negócio típico. Um ou vários. Para ter um negócio indireto, você não precisa usar um negócio típico. Você pode combinar vários negócios típicos. Mas é importante que, na base, você sempre use um negócio típico. Você não pode inventar um negócio. Você usa um negócio típico. Só que você visa o escopo tendo, por causa, o negócio direto. Isso é importante. No negócio indireto, você parte do negócio tipo. Portanto, a causa a ser considerada é essa, é o contrato de compra e venda, é daí que você parte. O segundo elemento do negócio jurídico indireto, o fim objetivado, o escopo. Como é que a gente lida com o escopo, com o fim objetivado? No negócio jurídico indireto, o fim típico não é excluído. Quando você você parte do negócio jurídico direto, enfim, do negócio típico, você o assume inteiramente, inclusive as finalidades dele. Se é uma compra e venda, é uma compra e venda para valer, com todas as consequências de uma compra e venda. Embora se ajunte aí outras finalidades, um outro escopo. E aí entra a face atípica. Isto é, elas têm que conviver. Você realiza a compra e venda, mas você procura com isso atingir uma outra finalidade, além da própria finalidade da compra e venda. A finalidade da compra e venda, aquisição da propriedade. Mas aí pode aparecer um outro escopo. Mediante compra e venda, você cria uma garantia, por exemplo. Mas tem que estar os dois. A terceira característica do negócio indireto é que ocorre, então, uma espécie de inversão da relação de subordinação. Embora estejam os dois efeitos, o efeito secundário, a garantia, acaba prevalecendo sobre o outro.
a aquisição da propriedade. Embora a aquisição da propriedade é que serve para a garantia. A garantia se torna o efeito mais importante. Isso significa que, quanto à disciplina da validade do negócio, né, o efeito atípico, né, deve obedecer às normas, deve se sujeitar às normas e à disciplina do negócio típico. Isso é importante que ocorra. Bom, com essa estrutura do negócio, do ponto de vista civil, como é que eu olho isso do lado tributário? Bom, primeira coisa, do ângulo tributário, nós temos que, primeiro, olhar sempre para normas. Eu tenho que olhar o enquadramento legal, óbvio. Não? Mas eu tenho também que levar em conta os efeitos conforme essas normas, claro. E, portanto, eu tenho que respeitar o princípio nulla contributio sine lege. Como é que eu coloco agora o negócio jurídico indireto com essas características em face do negócio simulado? Como é que eu separo um no outro? Nessa linha. Bom, não há dúvida que existe uma semelhança entre o que diz o CTN, até pela época em que ele foi escrito, não? Entre o CTN e os dispositivos do Código Civil de 16. Está mais ou menos alinhado com o de 16. O CTN fala em agir com simulação. Não? Ou seja, fazer uma coisa e querer outra. Querer outra. Quer dizer, esse agir nos leva a pensar que o CTN está tratando a simulação como um vício de vontade. E não como problema de causa e, portanto, de validade, propriamente. Ou seja, ele lembra os dispositivos do Código 16, vontade não séria, como base da simulação. Mas eu entendo que é possível fazer uma releitura do CTN, com base no Código Civil de 2002. Isto é, a simulação como uma violação da condição de validade, mediante uma aparência. Portanto, ato nulo e não anulável. Como é que a gente faz isso? A ideia da seriedade, conforme a doutrina mais tradicional, ela passa a ser ligada ou entendida como uma circunstância, um contexto, que deve então ser apurado e comprovado. Isto é, a circunstância em que as partes fazem uma declaração não verdadeira. E aí, as partes... O que quer dizer isso? É verificar se as partes realmente não querem as consequências típicas. É isso que eu tenho que verificar. Mas a base dessa verificação é exatamente a simulação dos requisitos de validade. Não uma vontade séria ou não séria. Não é um problema subjetivo, é um problema objetivo. É isso que eu tenho que verificar. Bom, isso me permite talvez uma incursão rápida, até para entender do que nós estamos falando, agora em termos tributários, uma incursão rápida sobre a distinção entre a simulação e a fraude. O Código Civil vai falar na fraude à lei imperativa, o artigo 166, inciso 4º. A distinção é importante aqui, até para a gente entender bem a simulação e separar bem do negócio jurídico indireto. Ou separar possivelmente bem. Obviamente não é fácil fazer isso, no caso concreto. Na simulação, eu tenho claramente dois atos. O que se faz e não se quer, eu quero o outro.
e o que se quer e não se faz. Eu tenho 2 atos na simulação. Claro, faz parte da estrutura da simulação. Na fraude, eu tenho um ato só. Eu quero exatamente aquilo que eu faço. É aquele contrato e não outro. Não existe dissimulado, não existe o outro. Não? As partes querem exatamente isso. E onde é que entra a fraude? A fraude entra na obediência literal à lei, mas contornando o seu espírito. Isso a doutrina tradicionalmente vai reconhecer. E daí, fraude à lei imperativa, isto é, eu cumpro a lei, mas contorno o seu espírito. Existe, no entanto, uma figura intermediária entre a simulação e a fraude, simulação 2 atos, a fraude 1 ato só, que a gente poderia chamar de simulação fraudulenta. Isso é importante do ponto de vista do fisco, do tributário. Na simulação fraudulenta, eu tenho 2 atos. Eu uso a simulação para fraudar a lei imperativa. Na simulação fraudulenta, o ato simulado ele é, por assim dizer, um expediente para a fraude. E, portanto, tem que haver dolo. Você usa um procedimento aparentemente ilícito para burlar a lei imperativa. Por exemplo, ao invés de A vender para o exterior e acumular créditos, ele vende para B, que vende para A. Aqui eu tenho um problema complicado. Na simulação fraudulenta, não há propriamente negócio dissimulado válido. Ao juntar as duas coisas, eu de novo tenho um negócio só. Feita essa observação, como é que a gente distingue a simulação do negócio indireto? Nessa linha de raciocínio em cima do Código Civil de 2002. A primeira coisa a fazer é distinguir na prática. Como é que eu ajo? Eu, intérprete. A primeira coisa é distinguir entre as consequências jurídicas visadas pelo negócio jurídico realizado e a execução efetiva do negócio. Isto é, as consequências econômicas efetivas. Distinguir uma coisa da outra. Separar uma coisa da outra. Para efeitos interpretativos. O que significa separar uma coisa da outra? Significa que o importante, o relevante nessa separação não vai ser a contradição entre a vontade simulada, não séria, ou nos termos antigos, mas a contradição entre o resultado econômico simulado e o resultado econômico efetivo. Ou seja, eu desloco a minha observação do lado subjetivo para o lado objetivo. Para lidar com a distinção entre uma coisa e outra, eu tenho que olhar para as consequências, para o resultado econômico. E para ver se há ou não há simulação, o problema está numa eventual contradição entre o resultado econômico simulado e o resultado econômico efetivo. Traduzindo isso em outra forma, não? O que é que o intérprete, o fisco, por exemplo, quando estiver atrás da simulação, o que ele deveria verificar? O que ele deve verificar é se existe um uso inconsistente do meio típico, do negócio típico. Isto é, se os fins típicos não são atingidos, mas só os fins atípicos. É nessa comparação que eu vou ver se o ato é simulado ou se é negócio jurídico indireto. Volto à ideia, não? No negócio jurídico indireto,
Eu uso o negócio típico para atingir fins típicos e atípicos, com prevalência dos atípicos sobre os típicos. Então, como é que eu devo analisar para saber se eu tenho negócio jurídico indireto ou simulação? Repito, eu tenho que olhar se os fins típicos não estão sendo atingidos. Em outras palavras, só os atípicos. É nessa avaliação que eu vou perceber se há simulação ou não. Ou dito de outro modo, não basta mostrar que foram atingidas consequências atípicas, mas sim que as típicas não ocorreram. Não? Naquele caso, compra e venda só para garantia. Na verdade, não houve compra e venda nenhuma, só houve garantia. Isto é, não houve aquisição da propriedade. Só houve uma tentativa de criar uma garantia. Isso é importante. Por consequência, o negócio jurídico ele fica apartado, num primeiro momento, da sua consequência econômica. A gente tem que olhar para a execução do negócio. É ali que está a hipótese de comprovação. Por exemplo, a venda a preço irrisório, uma doação simulada. A ilegitimidade está na causa do negócio típico. Não houve venda. E nesse caso é que deve ser afastada a forma escolhida. Substance over form. Nesse caso. Bom, consequências práticas dessa visão. Olhando de novo. Código Civil 2002, artigo 167, o inciso 3º. O que se fala aí? Simulação referente ao tempo. Predatário. Predatar um contrato. O que significa isso? Dar a certas consequências econômicas no passado uma forma jurídica que elas não tinham como sustentar. Isto é, onde é que aparece a simulação aqui? A simulação aparece nos efeitos econômicos. Eu estou brigando contra a irreversibilidade do tempo cronológico. Não dá para ter produzido aqueles efeitos lá no passado. Ou, a consequência que eu tiro dessa hipótese, a escolha da forma jurídica mais favorável para a economia, ou até para a economia de impostos, desde que você cumpra os dois requisitos, isto é, procure atingir o fim típico e o fim atípico, não é presunção de simulação. Não é presunção de simulação. Se as partes realizam o negócio e suportam os encargos por conta do modo como o executam, cumpre exatamente aquilo que a forma típica exige, ainda que com isso estejam procurando uma outra finalidade, o fim é legítimo. Eu tenho negócio jurídico indireto. Em outras palavras, planejamento pode sim, por que não? Ele é legítimo. Bom, qual é o problema teórico, prático que surge aqui? Diante dessas duas hipóteses. Uma eu tenho simulação, na outra eu teria negócio jurídico indireto. O problema é saber como é que eu avalio essa adequação. Isto é, como é que eu digo que a forma jurídica escolhida é adequada à finalidade típica e à finalidade atípica? Essa palavrinha, adequação, é uma palavra complicada. Eu conheço. Como é que se faz essa adequação? Não? Bom, vamos começar com a inadequação. Quando é que é? Para pensar a adequação, não? Se for adequado, eu tenho negócio jurídico indireto.
Se for inadequado, eu tenho simulação. Só que isso é ônus do fisco. A inadequação é que exige prova, não sua. A prova é do fisco. Isto é, inadequação exige prova de que não só a forma jurídica escolhida, mas também a produção de efeitos é inadequada aos resultados visados ou pelo menos ou alcançados. Essa prova pode surgir, se nega isso, de indícios. Por exemplo, o uso de formas extremamente complexas que parece indicar que o sujeito está escondendo alguma coisa, não? Fórmulas até antieconômicas, em que eu percebo um deslocamento entre o uso das formas e os resultados que querem ser atingidos. O que não quer dizer que um negócio complexo seja, de antemão, indício de que está havendo simulação. Não é isso que eu estou dizendo. Bom, para concluir, o que eu posso concluir dessa ideia desse deslocamento do vício da vontade para um vício de validade? Portanto, do subjetivo para o objetivo. Tributariamente, não há de ser o motivo econômico da escolha da forma, mas sim o descompasso entre a forma escolhida e a produção dos efeitos jurídicos em face dos efeitos econômicos visados é que deve chamar a atenção. É nisso que está o cerne da interpretação de um lado ou do outro. Tem uma compra-venda a prazo. Há uma cobrança de aluguel por algum tempo. E ao final eu desfaço o negócio, mediante denúncia da compra e venda. O que eu tenho que olhar é isso. A compra e venda existe a aquisição da propriedade. Mas se eu trabalho durante esse tempo com um aluguel e no fim eu faço a denúncia do contrato, é esse descompasso entre a forma escolhida e a produção dos efeitos jurídicos, em face dos efeitos econômicos. O que aconteceu ao final? Foi ou não foi transferida a propriedade? O que se alcançou com isso? É isso que deve nos chamar a atenção. Mas, de todo modo, mesmo a forma típica não legal, por exemplo, a aquisição de um imóvel sem escritura, ainda não é simulação. Ainda não é simulação. Nessa interpretação que eu submeto a vocês, o que a gente está dizendo é que, partindo do âmbito da livre disposição por autonomia privada, conforme está garantido pela Constituição, é sempre preciso entender se a lei tributária, ao determinar o seu fato gerador, não está prevendo pura e simplesmente relações jurídicas contidas na forma negocial, do negócio em termos de direito civil, ou se apenas ela está tomando isso como premissa para as relações econômicas a elas ligadas. Ou seja, é preciso sempre verificar se a lei tributária tem por fato gerador a forma civil ou, independentemente desta, as relações econômicas por ela atingíveis. E é nessa verificação que é preciso tomar o cuidado para não tomar o negócio jurídico indireto per se como indício presuntivo de simulação. O Código Civil novo nos ajuda, o Código Civil antigo já nos ajudava, e Orlando Gomes percebeu isso quando deslocou no que ele pôde o tema da simulação da vontade para a causa do negócio. E o Código Civil novo, ao falar de invalidade e falar em nulidade e não mais falar em vício de vontade, reforça essa hipótese. Portanto, garante mais espaço para a argumentação no sentido de uma distinção um pouco mais clara, se é que isso que eu falei é mais claro, entre o negócio jurídico indireto e o negócio simulado. É isso.
já, eu vou abrir aqui o espaço para indagações. Né? Acho que, fugindo um pouquinho do nosso sistema, debates pode até haver, mas eu prefiro que haja indagações para aproveitar aqui a presença do professor Tércio. Pode haver debate. Pode haver debate, depende. É o Tércio. Por favor. Tudo bem, cada um faz o que quiser, então. Isso é uma tese, né? Enfim, debate. Só lembrando, né, que a medida provisória 66 incluía o negócio de jurídico indireto como um dos motivos para a desconsideração do ato jurídico, sob a conotação de ser abuso de forma. Mas cai aqui dentro, né? Tem que fazer a verificação. Eu falei disso, né? Substantial form. Isso existe. Professor, bom, eu queria mais uma vez agradecer e parabenizar a sua palestra pela riqueza de conteúdo aqui. Acho que nós vamos ainda discutir as suas palavras com vários encontros aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta, uma indagação muito breve, muito concisa. A pergunta é a seguinte: aqui a nossa tradição na mesa é de discussão de casos. Eu queria propor um caso para o senhor, professor, e o caso que eu queria propor é o caso que o senhor tem estudado bastante, que é o caso que todo mundo conhece aqui, é o famoso Casa Separa. O senhor está lembrado disso? Que não é direito família. O Casa Separa é aquela situação em que existe um sócio de uma empresa e ele supostamente ele tem a intenção de alienar aquele investimento. Então, ao invés de alienar aquele investimento, ele ajusta com o suposto adquirente, e o suposto adquirente faz um aumento de capital na empresa controlada e depois o antigo sócio faz uma redução de capital e sai da sociedade levando dinheiro. O senhor estudou esse caso. A jurisprudência no Conselho Administrativo, no CAF, é pacífica no sentido de que essa é uma situação de simulação. Eles entendem que houve uma intenção de venda, o antigo sócio ele tinha a participação e no momento seguinte ele tem dinheiro e não tem mais a participação, o novo sócio ele não era sócio, tinha dinheiro, deixou de ter dinheiro e passou a ter essa participação, então houve uma compra e venda simulada, que a intenção das partes era comprar e vender, logo o regime jurídico aplicável aí é da compra e venda, mediante apuração de ganho de capital. A pergunta é a seguinte: isso é simulação ou é um negócio jurídico indireto? Se a gente olhar com os olhos do vício de vontade, né, a chance para dizer que é simulação cresce, digamos assim. E cresce porque, digamos assim, o olhar do intérprete é deslocado para o que as partes estão, entre aspas, aprontando aí com esse negócio. A gente não pode negar que o lado subjetivo é um lado muito importante, no direito como na moral, não há dúvida. Não? E a questão parece aí, a vontade é séria, tá? Realmente o que eu estou querendo fazer? Vender ou simplesmente fazer um aumento de capital, que no fim vai dar na mesma coisa? Essa é a questão. Se eu vou para o lado da vontade séria, portanto, no velho espírito do Código Civil de 16, eu diria que a chance da gente olhar isso como simulação cresce. Mas se eu olhar do outro lado, se eu olhar do lado da aparência de validade, né? E, portanto, olhar objetivamente e não como defeito de vontade, portanto, não anulado, mas nulo, né? O que a gente teria que verificar é se, primeiro, a separação, né? Como o ato típico escolhido, né? Se os efeitos típicos foram também buscados e até atingidos. Primeira coisa. Se houve efetivamente o que eles combinaram.
E se os efeitos econômicos, quer dizer, o que eu tenho que olhar é mais um efeito econômico, para depois voltar à subjetividade. E comparar com o efeito atípico. Isto é, olhar também o efeito atípico daquele negócio típico. Não importa se, por último, o efeito atípico na execução do negócio acabe até preponderando sobre o efeito típico. Foi isso que eu disse. Mas se você conseguir demonstrar que os dois efeitos ocorreram e que toda a disciplina, quer civil, quer tributária, foi obedecida na execução daquele negócio típico, atingindo os efeitos atípicos, dá para sustentar que isso é um negócio jurídico indireto e não uma simulação. Pelo menos é isso que eu tentei mostrar. Para variar uma lição tratada do Tércio, né, professor de tantos anos. Tércio, como eu concordo com tudo que você disse, eu queria saber das bordas que você falou. Ou seja, você começou com uma afirmação sobre a questão da prevalência do direito privado, aquelas três visões. E justamente um dos meus grandes dilemas, dificuldades, e talvez você, meu professor, possa me ajudar, é o seguinte: o Código diz uma coisa óbvia. Se o Constituinte usar um conceito de direito privado, não venha você, legislador tributário, mudar o que o Constituinte fez. O 109 diz algo parecido. Se o legislador usou um conceito de direito privado, não venha você mudar. Agora, o problema que me parece muito mais difícil é como identificar que naquele termo eu tenho um conceito de direito privado. Ou seja, como o 118 do Código admite também uma chamada situação de fato, e fala situação jurídica, situação de fato, e fala que se for uma situação de fato, se o legislador contemplou uma situação de fato, pouco interessa a validade do negócio, interessa se a situação de fato aconteceu. E o legislador que não estuda a faculdade de Direito, que não necessariamente estuda, às vezes ele usa essas expressões que a gente conhece no direito privado. Mas o que ele estava buscando, ou o que ele estava descrevendo, a norma, era uma situação de fato. Então, o primeiro dilema que me parece anterior, eu vejo a gente muito preocupado com simulação, não simulação, etc, etc. Existe uma etapa anterior, que é saber, mas a hipótese tributária contempla um negócio jurídico? Aquela expressão, uma vez utilizada pelo legislador privado, está carimbada e não pode ter outro sentido? E esse desafio que me parece muito forte para o intérprete, e que a gente, quando fala em planejamento tributário, despreza. E que na Alemanha é muito mais forte porque lá se fala em consideração econômica. Aqui virou pecado. Como se eu não pudesse simplesmente admitir que o legislador não utilizou uma expressão de direito privado. Não utilizou um conceito de direito privado, usou a expressão. A expressão está lá. Mútuo. Não está mútuo. Não, às vezes ele usa mútuo. Ele usa. Ele usa a expressão mútuo. Mas mútuo, que designa um negócio de direito privado específico, que é diverso, por exemplo, de abertura de crédito, é outro contrato. Mútuo é uma coisa, abertura de crédito é diverso. Mas o legislador, quando utiliza a expressão mútuo, está dizendo, se você fizer uma abertura de crédito, um contrato de conta corrente, você não é tributado, porque o que eu falei foi mútuo, e mútuo é um contrato típico. Ou às vezes, quando ele utiliza a expressão mútuo, ele está querendo falar, olha, empréstimo, coisa fungível, pouco interessa o que seja. Ou seja, qual é a importância da expressão para identificar o conceito? Acho que essa coisa tem que ser enfrentada. Um outro termo que você utilizou aqui, com uma tranquilidade enorme, e eu também queria que na marginal da sua apresentação, você falou em fraude à lei imperativa, que me incomoda profundamente, Tércio. Porque a lei tributária, ela é imperativa no seu consequente se o antecedente aconteceu. Ou seja, se eu tiver renda, eu tenho que pagar imposto de renda. Mas não existe lei imperativa que me obriga a ter renda. Ou seja, falar em fraude à lei tributária, falar em fraude à lei em matéria tributária, quando eu fujo do fato gerador, me parece descabido. Eu queria ouvi-lo também nessa segunda parte. Quanto à segunda parte, eu concordo. No terreno tributário,
não sei que você tivesse uma norma tributária muito geral que dissesse que todas as normas de direito tributário são imperativas, ou são obrigatórias. Você tem que correr Aí você estaria violando essa norma que não existe. Então, de fato, não faz sentido. E levar ao pé da letra essa ideia de fraude à lei, a norma, ou a lei imperativa, transportada para a questão tributária, no exemplo mesmo que você, ou na ideia mesmo que você propôs em relação ao fato gerador, já disse isso, seria você punir o sujeito que não ganha dinheiro. Enfim, ele não realiza o fato gerador, então ele devia ser punido. O que é um absurdo. Então, no plano tributário, a expressão violar lei imperativa é complicada. Eu queria lembrar, entretanto, que se a lei que define o fato gerador não é imperativa, existem outras normas imperativas, sim. Vou dar só um exemplo. Mas existe, eu também tenho. Eu ia falar disso. Não, prossiga, por favor. Agora, existem situações, por isso que eu toquei na questão da fraude e falei em simulação fraudulenta. Ou seja, você faz um outro negócio para escapar ostensivamente de uma norma imperativa tributária. Desculpa, eu quero insistir com esse ponto, Tércio. Eu faço um outro negócio para escapar ostensivamente do fato gerador. Só que esse é o ponto, assim, você pode dar o nome que você quiser, você pode chamar de Joãozinho, Pedrinho ou negócio fraudulento. Mas o Instituto da Fraude à Lei do Direito Privado é, especificamente, fraudar norma imperativa. Sim. E a minha tese aqui é muito clara. Este instituto não se aplica em matéria tributária. Esse instituto eu concordo. Fraude. Isso. Pronto. Como está no Código Civil. Mas existe por isso que eu falei nesse intermediário. Eu tenho simulação, eu tenho fraude, mas eu tenho a simulação fraudulenta, que é um meio termo. Que eu posso ter, mas eu preciso ter uma previsão legal vendo o que é isso. O ponto que eu tenho que discutir muito é dizer, porque o Marco Aurélio fez isso, ele pegou o Código Civil e aplicou no direito tributário. Digo, peraí, vamos olhar o que a lei fala sobre esse assunto. Trazer o Instituto assim não cabe. Sem ser o Marco Aurélio, e sem repeti-lo, mas eu queria dar um exemplo para a gente ficar discutindo em cima de uma situação concreta. Uma norma que diz que é proibido transferir prejuízos fiscais para sucessor. É essa que eu estava pensando. Então, vamos pensar em cima desta norma. Esta é uma norma imperativa, não é? Essa norma que eu estava pensando. Exatamente esse era o caso que eu estava pensando como um caso de simulação fraudulenta. Porque a norma não diz exatamente isso, né? Ela não proíbe transferir, ela apenas trata sobre a questão de aproveitamento ou de prejuízo. Desculpa, perdão. Havia uma norma que dizia que é permitido transferir, será transferido. Ela foi expressamente revogada. A consequência é que o ordenamento não permite a transferência. E aí entra a bendita simulação fraudulenta. Vamos aceitar só então, para raciocínio que seja assim, né? É uma figura intermediária que eu acho que a gente pelo menos deve tomar cuidado com isso. A fraude, por isso simplesmente, eu concordo com você, não faz sentido. Agora, você usar de simulação para produzir um efeito fraudulento, precisa tomar cuidado. É isso que eu estou alertando. E esse, eu estava pensando exatamente nesse exemplo. Eu já vi isso acontecer. Aí eu acho perigoso. Não é que você está impedindo do fato ocorrer propriamente. Você está, por assim dizer, criando um negócio jurídico indireto para impedir que ele ocorra, só que é alguma coisa que está proibida. Você sabe que está proibido, então você tenta escapar daquilo. No negócio jurídico indireto não existe isso. Não existe isso. O negócio é inteiramente válido. Nas duas consequências. Porque veja, qual é o problema do negócio? Onde é que está a estrutura, na minha cabeça, do negócio jurídico direto? Você usa o negócio direto, o típico. Quer os efeitos típicos e simultaneamente quer o atípico. Não? Qual é o problema nesse caso? Esse exemplo.
Você quer o atípico, mas o típico você não pode querer. Esse é o drama. E aí falta uma perna. Enfim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Aí. Tem que ser nos termos. Não? Mas a outra questão sua, que é mais aberta e mais teórica, não? Que se refere à relação ao legislador com os fatos, né? Aqui eu vou sair com a hipótese que nos vem do século XIX, que se chama a hipótese do legislador racional. O legislador empírico pode fazer o que ele quiser, mas o intérprete tem quase que uma obrigação teórica de olhar aquilo racionalmente. Ele enfia ali dentro uma razão que o legislador nem expressa, ou às vezes talvez nem saiba. O legislador não é racional, mas o intérprete é. Então, ainda que isso ocorra, não existe fato ou situação pura, independentemente do conceito jurídico. Não dá para fazer isso. Não para o intérprete jurídico. Para o coitado que não estudou direito, não, um economista que acha que sabe direito, para esse tudo bem. Imagina um economista ali. Mas o que você, em termos da hipótese do legislador racional, essa situação não existe. Ou é mútuo, ou não é mútuo, ou é outra coisa. Você vai qualificar. E essa qualificação é inevitável. Ainda que o legislador... A vontade do legislador é uma vontade racional, não é a vontade de fato. Por isso, enfim, a interpretação histórica tem que ser usada com muito cuidado. Ela não é definitiva. Tem discussões, mas enfim, o ato que encaminhou, a medida provisória, o que diz, a gente usa isso retoricamente. Mas, em geral, você usa puxando a brasa para a sua sardinha. Né? Você nunca leva a sério aquilo. Você mais ou menos. Falando do legislador, a jurisprudência já é diferente. Você tem que tomar todo cuidado. Porque pelo menos você tem a presunção de que é um profissional do direito que está dizendo aquilo. Aí sim, ele pode ter dito uma coisa errada. O legislador não diz coisas erradas. Ele diz o que diz. Nós é que vamos acertar aquilo. Então eu acho que esse dilema se resolve com a hipótese do legislador nacional. Ela foi construída pela jurisprudência, isto é, pela doutrina alemã no século XIX. Os conceitos. Não? Exatamente, pela jurisprudência dos conceitos. Agora, o drama que a gente está vivendo hoje, para não deixar você também sem o seu ponto de apoio, é que a hipótese do legislador racional está fazendo água. Enfim, nós estamos vivendo, na passagem do século, a gente está vivendo o que se chama de pós-modernismo. A hipótese do legislador racional está começando a ser fragilizada. E o curioso é que ela vem sendo fragilizada pela forte e crescente influência de um outro sistema, ou se é que eu chamo isso de sistema, mas de um outro sistema jurídico sobre o nosso. E quando eu digo nosso, eu não estou dizendo brasileiro, é sobre o brasileiro, o alemão, o francês, que é um sistema anglo-saxão. Onde essa hipótese do legislador racional não foi construída do mesmo jeito. E aí começa isso que a gente está vendo. Uso de princípios, aplicação direta de princípio. Eu reconheço que está mudando. E aí o problema vai ficar muito sério. Quer dizer, quando você sai, o que o século XIX, principalmente nessa linha francesa, alemã, italiana, principalmente alemã, nos deu na relação intérprete-legislador? Qual é a relação? O intérprete interpreta o quê? Ele interpreta o legislador, as leis do legislador. E qual é a presunção dele? É a hipótese do legislador racional. Como é que se chama isso? Como é que a gente poderia chamar isso? Proponho. Como é que a gente poderia chamar isso? Isso se chama, olhando para o século XIX, mentalidade do código. Na mentalidade do código, eu tenho o que se chama primazia da lei. E na primazia da lei, qual é o método forte de interpretação? Subsunção. Isso veio do século XIX. O que está acontecendo no século XXI? Eu estou perdendo a primazia da lei, eu estou perdendo essa cultura do código,
E no lugar da cultura do código, está entrando uma outra cultura, em que eu não lido mais com a primazia da lei. Eu aplico princípios diretamente. E com isso, a semelhança do que ocorre lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, a jurisprudência começa a crescer em importância. Qualquer um de nós percebe isso. Só que isso vem muito sutilmente. Sei lá, quando eu estudei direito, os meus professores de direito não falavam de jurisprudência, falavam da lei. Eu aprendia o que estava escrito no Código Civil. Jurisprudência, isso não existia. Princípio, acho que todo mundo se lembra. Onde é que se falava de princípio? Na lei de introdução. Para que servia um princípio? Para preencher lacunas da lei. Hoje não. Você aplica o princípio diretamente. Mudou o espírito. Então, o que está ocorrendo, daí a sua dúvida, eu entendo perfeitamente, a sua angústia até, é que a hipótese que controlava isso, a hipótese do legislador racional, está fazendo água. E aí está começando a ficar complicado você trabalhar com a interpretação do direito tributário, onde esse CTN é uma dessas bases, mas é uma base antiga. E hoje você, enfim, aí dá para você começar a discutir princípios. Sei lá, 20 anos atrás, legalidade estrita. Hoje, chega alguém, o Marco mesmo, né? Eu mesmo já fiz isso, né? E começa a falar em solidariedade. É outro princípio. Por que não? Por que não sopesar solidariedade e legalidade? Às vezes uma legalidade estrita e estritamente levada fere o princípio de solidariedade democrática, social. Você abriu um outro caminho. Aí o legislador racional tem uma outra figura. E essa figura, cá entre nós, ela é complicada. O Dworkin, que morreu recentemente, percebeu isso. E ele que foi falar do juiz Hércules. Por quê? Porque naquele sistema não tem legislador racional. Ele tentou sair por um outro lado. Não, mas tem princípios éticos. Claro, tem ponderação de princípios. Então, qual é o critério que regula uma ponderação de princípios? Eu tenho que falar em ética, eu tenho que falar em moral. Enfim, é outra racionalidade, muito mais complicada da gente lidar com ela. Então eu entendo a sua angústia olhando essa modificação que está ocorrendo na passagem do século XX para o século XXI. Agora, se eu olhar para trás, a garantia é legislador racional. Princípio, só para subsidiar. Vou passar a palavra para o Fábio, pelo exame, só fazendo um acréscimo aqui, Fábio, fazendo um acréscimo aqui de que ainda está em vigor, né, professor? Okay. O artigo 108, o 109, o 110, o 108 e a lei complementar 95 também, que determina o uso das expressões pelo seu sentido técnico. É uma passagem bastante complicada. Ainda mais para nós que somos de formação jesuítica. É verdade. Professor, mais uma vez obrigado pela palestra, muito elucidativa. Eu queria colocar uma questão relacionada com a prática, com a jurisprudência administrativa que nós hoje olhamos do CARF. Para validar um planejamento tributário, se é analisado o negócio jurídico subjacente, e um dos requisitos que se coloca para a validade do negócio jurídico é que ele tenha um propósito negocial. Também se fala, ou se coloca como requisito para a validade do negócio jurídico, que haja um motivo extratributário. Então a minha pergunta é, propósito negocial equivale a motivo extrafiscal? Se não for equivalente, propósito negocial com motivo extrafiscal, a seu ver, é válido se exigir como requisito de validade um motivo extrafiscal? Essa é a posição dele mesmo, Marco Aurélio. Mais um pressuposto, não um requisito. Olha,
se a gente usar motivo negocial, né, no sentido da intenção, e, portanto, voltar à ideia do que as partes realmente querem, eu estou no Código Civil 16. Eu diria isso. Né? Quando a gente fala, no entanto, de validade e de causa, né, eu até posso incluir aí motivo, mas não é um motivo subjetivo. O que realmente elas queriam. O motivo aí tem que ser lido em termos de causa do negócio. Não é lido assim. No CARF não é lido assim. Não é lido desse. Mas, por isso que eu estou dizendo, o que eu fiz hoje foi fazer uma proposta de interpretação do Código Civil e a sua repercussão no Código Tributário. Eu lhe diria, eu não tenho mais o que dizer do que eu disse até agora. Né? Acho que a gente tem que olhar para o Código Civil, tem que argumentar desse jeito, mas o Código Civil mudou. Se você insiste ainda nessa visão, nessa visão de motivo, né, você está no Código Civil 16, você não foi para frente. E se aqueles preceitos, os 109, 110, ainda estão em vigor, e o Código Civil mudou, o que eu vou fazer? Eu tenho que olhar para o novo. E o novo está falando em validade, não está falando mais em defeito da vontade. Portanto, esse motivo não é ele que deve ser preponderante na análise. Também não estou querendo dizer que a subjetividade desapareceu. Não é isso. Mas, vamos dizer assim, o foco tem que ser outro. Tudo bem, o CARF vai na outra direção, eu acho que ele ainda está com o pé em 1916. E nós estamos em 2013. Não sei se eu respondo, mas eu diria que é isso. Obrigado. Mais uma pergunta, dá tempo para mais uma. Então eu vou dar por encerrado, agradecendo novamente ao professor Tércio e voltando ao exemplo que eu trouxe antes da palestra. Né? Eu tenho a possibilidade de capitalizar a empresa por aumento de capital, por emissão de debêntures e por contrato de mútuo, com consequências tributárias as mais diversas, seja no campo do imposto de renda da pessoa jurídica, que foi capitalizada, seja no campo do imposto de renda da pessoa jurídica ou física que capitalizou, né? Seja do ponto de vista da incidência de UF, enfim, existem muitas consequências. E é curioso que se o ato foi declarado lícito pelo órgão julgador, ele considera que o ato não infringe nenhuma disposição do direito privado, mas mesmo, e também não há nenhuma dúvida aí, hein, quanto à intenção de capitalizar e efetividade da capitalização, né? Então ele sai com o julgamento de que o ato não é oponível ao fisco. De onde sai a inoponibilidade é uma grande indagação. É da tal vontade não séria. Então você vai para o outro lado. Sim, mas lembrando que o Tribunal Administrativo declara que não houve simulação. Tá bom. Ele parte não é hipótese de simulação, não é hipótese de abuso, mas não é oponível físico. Gratuitamente. Né? Tá bom. Meus amigos, então vamos dar por encerrada a nossa mesa de hoje, lembrando que quinta-feira próxima não precisam comparecer. Eu não vou ficar sem eu estou atolado. Mas não sei quanto Eu passei ontem. Registrado aqui. até pra cá, onde eu já trabalhei. Naquela época era questão de